Basicamente, minha visão, tá? Assim, a gente já tinha um cenário para preços de commodities global, né? Redundante falar commodities global, são preços globais, mas para os preços de commodities bastante favorável, já desde do final do ano passado, começo desse ano, e acho que teve uma intensificação disso com os conflitos que se agravaram entre Rússia e Ucrânia, né? Uhum. A região é uma região muito importante para algumas commodities, petróleo, enfim, algumas commodities agrícolas também, e isso catalisou esse movimento que a gente já estava vendo de preços de commodities para cima, né? E aí com isso eu acho que as empresas ligadas a esse setor, que também já vinham performando bem, tiveram se acentuou esse movimento, né? E essa entrada de fluxo estrangeiro que a gente viu na bolsa, ela foi num primeiro momento muito focada, né, e muito em cima de empresas ligadas ao setor de commodities, né? Uhum. Isso puxou o índice. Quando a gente olha, e a gente aqui, só fazendo parênteses, era um dos principais produtos da Quest, um produto de small mid cap, que tem como referência o índice small. Uhum. Se você olhar do começo do ano até poucas semanas atrás, tinha um descolamento muito grande entre BX e Bovespa e o Small, o Uhum. índice Small, que é o índice, é o benchmark do nosso fundo, né? E esse descolamento basicamente foi isso, assim, setores large caps, especialmente commodities, tiveram uma performance muito forte por conta dessa entrada de investimento de investidor estrangeiro na bolsa e por conta desse cenário, desse ambiente global bastante favorável para esse setor, né? Isso continua, né? A gente vai falar um pouco de cases mais para frente, acho que tem algumas coisas legais para falar desse setor e de outros também, mas acho que isso continua, a gente não sabe, né? Sem entrar no mérito aqui de geopolítico, mas assim, a gente não sabe se as sanções vão durar muito ou pouco tempo. Tem uma sinalização aí de que as sanções que os Estados Unidos e o resto do mundo estão impondo à Rússia por conta dos conflitos, elas podem estar muito mais atreladas ao governo do Putin e não à Rússia especificamente, ao cessar-fogo. Não, o fim das sanções ao cessar-fogo pode não ser isso, e se isso permanecer por mais tempo, né, esse processo de preços de commodities para cima, ele pode continuar. Adicionalmente a isso, tem uma dinâmica que está sendo bastante discutida mais recentemente, que acho que a pandemia trouxe e esses conflitos acho que catalisaram também, que é o fenômeno da desglobalização. Uhum. Né? Assim, a gente vai ver provavelmente os países mais fechados, o fluxo de trade mundial talvez diminuindo um pouco. Enfim, a gente sabe de todos os problemas que muitas cadeias tiveram ao longo da pandemia com corte de capacidade, né? A indústria automobilística está sofrendo as consequências até hoje, vai sofrer por mais algum tempo de falta de semicondutores que era produzido na China, na Ásia, quase que exclusivamente. Os Estados Unidos anunciou alguns investimentos nesse setor justamente para trazer a produção. Então, assim, países se fechando, trazendo setores e indústrias para dentro, e isso significa o quê? Significa mais inflação no mundo todo e provavelmente preços de commodities também ainda pressionados, tá? Então, nesse contexto, de novo, você criou um ambiente muito favorável para as empresas exportadoras de commodities, empresas ligadas a esse setor, que foi o que a gente viu acontecendo até então, né? Nas últimas semanas a gente começou a ver um pouco de uma reversão desse movimento, de novo, alguma parte ligada a um possível cessar-fogo na Rússia e Ucrânia, um pouco ligado também ao fato de que começou a ter uma migração para alguns setores que estavam que tinham ficado muito para trás, e acho que o investidor começou a olhar para isso também, e a gente viu alguns setores, por exemplo, o setor doméstico, que ainda tem, né, na nossa visão, na minha visão, um fundamento muito deteriorado, né? A gente está convivendo com uma inflação de duplo dígito e que isso corrói, principalmente para o pessoal de média e baixa renda, corrói muito a renda disponível para consumo. E a gente Uhum. já viu ao longo do segundo semestre do ano passado as empresas de varejo, de consumo no Brasil reportando resultados muito mais fracos do que foram durante a pandemia, né? De novo, é muito ligada a essa aceleração que a gente viu na inflação, o Banco Central tendo que aumentar juros
e o crédito encarecendo, então a atividade começando a desacelerar. Isso eu acho que não vai acabar tão cedo. Tá, então a gente está sendo surpreendido negativamente leitura após leitura com números de IPCA para cima, revisão. Se falavam há alguns meses de que a inflação esse ano aqui no Brasil ia ser de 5%, né, 4%, 5%, hoje a gente já está falando em 6%, 7%. Então essa inflação maior no mundo inteiro, e a gente vai conviver por mais tempo com isso. De novo, trazendo para o Brasil, ele cria um ambiente desfavorável aos setores de consumo e varejo. As empresas de consumo e varejo mais ligadas ao mercado doméstico sofreram muito nesses últimos meses, mas mais uma vez, mais recentemente a gente começou a ver, teve também obviamente, o Rodrigo estava até falando um pouquinho antes, um movimento de saque de muitos fundos, né, assim, muitos resgates, saída de equity, que também atrapalhou alguns setores, algumas ações especificamente. Estou roubando um pouquinho da tua fala aqui. Tranquilo. Mas enfim, o fundamento para o setor doméstico e para outros setores também ainda está bastante deteriorado, né? Mas dito isso, assim, até voltando àquele ponto que eu estava trazendo, eu acho que a gente começou a ver mais recentemente uma leve reversão, tá? Porque, de novo, a gente começa a ver níveis de valuation para algumas empresas bastante interessante, e algumas delas, se a gente começar a fazer uma análise um pouco mais profunda ali, algumas delas ainda com uma dinâmica de resultado não tão ruim, ou com alguma leve melhora. A gente ainda precisa ver um arrefecimento da inflação começando a acontecer para ganhar um pouco mais de confiança, mas acho que o mercado começou a antecipar um pouquinho disso, né? A gente, enfim, provavelmente nos próximos meses, possivelmente a gente veja revisões para baixo de bandeira tarifária que pode ajudar a dar um alívio para a inflação. Enfim, a gente tem essa expectativa, né? Ainda não aconteceu, como eu falei antes, mas tem essa expectativa de que aconteça, e aí você começa a liberar a renda real. Então essa discussão começou a ganhar um pouco mais de corpo, e o mercado de novo começou a ter algum tipo de rotation aí, saindo um pouco do setor de commodities e indo para alguns outros setores, tá? Então, de novo, eu acho que está começando a acontecer, mas os fundamentos, né, tentando endereçar o seu ponto aqui, os fundamentos para a economia doméstica ainda não são bons. A gente ainda precisa ver números, principalmente de inflação, um pouco melhores para poder ter um pouco mais de confiança, para poder apostar com um pouco mais de peso em setores que ainda estão muito deteriorados, né? Consumo e varejo de média e baixa renda, por exemplo, é um deles, tá?